Pastor, ué, a gente existe, pastor, antes de entrar na barriga da mãe, de se formar no ventre? Claro que a gente existe antes. Só que a gente não tem noção de como é isso. Não é? Aonde é que a gente existe? Onde é que a gente existe antes de tomar forma, antes de tomar corpo, antes de nascer nesse mundo? Nós estamos em Deus. Estamos nele. A Bíblia diz que o corpo, Salomão disse no livro de Eclesiastes capítulo 12, que esse corpo vai à terra e vira pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, nós existimos já eternamente, mas com Deus, junto com Ele, não separado, não temos noção. Somos um com Ele, lá. Onde é que está isso? A Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Lá em Gênesis, capítulo 1. Mais à frente diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra. Então Deus primeiro criou o homem, onde? Nele, em si, como alma, como espírito. E depois ele deu forma ao homem. Aí ele formou, deu corpo. Então o espírito está com Deus e no corpo, no ventre da mulher, ele toma forma. Criou Deus o homem e depois formou Deus o homem. Então Deus está dizendo: olha, Jeremias, antes de tu tomar forma, antes de tu ser moldado bonequinho, no ventre de tua mãe, eu já tinha um plano, porque você já estava comigo aqui. Você já estava em mim. E eu já tinha um plano para você. Você já estava em mim, Jeremias, já tinha um planozinho para você. Você já estava comigo. E o plano é o seguinte: eu quero que você seja profeta. E onde é que está a luta disso tudo? Primeiro ponto, isso é conhecido na genética. Ciência de primeiro grau, ou qualquer coisa que você leia. Para ter forma, corpo, para formar o corpo, Deus primeiro cria o homem e depois tem que dar forma ao corpo do homem, ou mulher. Para criar o homem, para criar o ser humano, para dar forma ao corpo, tem que ter o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. Sem a união macho e fêmea, não tem propagação de vida. Pegou? Então vamos lá primeiro. Jeremias, antes que tu se formasse no ventre de tua mãe. Jeremias estava onde antes de se formar? Em Deus. Olha o que Deus está dizendo, pega aí, ele está dizendo antes que tu se formasse, ou seja, antes que tomasse forma humana. Mas, antes da forma humana, você já existe em espírito. Aonde? Em Deus. Criou, pois, o Deus, o homem, à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E depois diz assim: e formou Deus então o homem do pó da terra. Então primeiro Deus cria o homem em espírito, uma alma com ele, e depois ele dá forma num corpo. Então ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de tu tomar forma, como um espírito em mim, como um comigo, como uma alma que eu conheço, eu botei neste corpo e dei forma a ele lá dentro da barriguinha de sua mãe. Mas para formar o barrinho, o boneco, macho ou fêmea, tem que ter óvulo e tem que ter espermatozoide. Tem que ter macho e fêmea. Então por isso que Deus criou macho e fêmea. E deu forma através da união macho e fêmea.